Alicerce, se você pensar num navio, o alicerce do navio é por onde é a primeira coisa que será construída no navio, e tudo a partir desse alicerce será construído em cima desse alicerce. Ok? Então não tem nada mais estruturante do que a palavra alicerce. A gente escolheu a palavra alicerce porque ela é a base de tudo. Se eu não tenho um alicerce bacana, eu vou fazer coisas maravilhosas, mas em cima de um pântano. Né? Você pode fazer uma casa espetacular, mas se ela for construída em cima de um pântano, em breve ela vai cair, por melhor que seja. Então, os alicerces, tudo aquilo que a gente falar a partir da aula número 3, ele é subordinado, ele é submisso ao alicerce. Tá? A esses 13 alicerces que eu estou me referindo aqui. Tá bom? Então, fica bem atento nesses 13 alicerces. Não é uma aula complexa, mas eu preciso te explicar claramente o que é esses alicerces. Desses 13 alicerces, 5 deles são princípios constitucionais. É o primeiro ao quinto, são princípios constitucionais. Ok? Esses princípios constitucionais, eles são basicamente uma estrutura da qual a lei determina. Os outros são contribuições que o RPG adotou que complementam os princípios constitucionais. Então, o primeiro alicerce é o primeiro princípio constitucional, é o alicerce da legalidade. Ok? Então, o que quer dizer? Que as organizações que prestam serviço público, elas têm estrita obediência à lei. Nenhum resultado poderá ser considerado bom, nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de primazia à revelia da lei, seja ela com aquela característica que eu falei, né? As empresas públicas precisam fazer aquilo que a lei permite, e as empresas privadas podem fazer tudo aquilo que a lei não impede, né? Não desobriga. Alinhado a esse fundamento, é premissa que todas as obrigações legais sejam checadas e perfeitamente constatadas para que o status de completude dos requisitos que forem avaliados sejam passíveis de serem colocados na plataforma de comparabilidade, que é uma coisa que a gente falou na primeira aula. Toda organização que é explorada, que é diagnosticada, ela entra numa plataforma onde as organizações podem se comparar em relação à pontuação. Não temos prêmios, só temos a plataforma de benchmarking. Então, o que acontece? Se existe alguma legislação infringida por essa organização, ela não pode ir lá, por mais que ela tenha sido explorada. Ok? Então, esse é o primeiro alicerce. Alicerce, se você pensar num navio, o alicerce do navio é por onde é a primeira coisa que será construída no navio, e tudo a partir desse alicerce será construído em cima desse alicerce. Ok? Então, não tem nada mais estruturante do que a palavra alicerce. A gente escolheu a palavra alicerce porque ela é a base de tudo. Se eu não tenho um alicerce bacana, eu vou fazer coisas maravilhosas, mas em cima de um pântano. Né? Você pode fazer uma casa espetacular, mas se ela for construída em cima de um pântano, em breve ela vai cair, por melhor que seja. Então, os alicerces, tudo aquilo que a gente falar a partir da aula número 3, ele é subordinado, ele é submisso ao alicerce, tá? A esses 13 alicerces que eu estou me referindo aqui, tá bom? Então, fica bem atento nesses 13 alicerces. Não é uma aula complexa, mas eu preciso te explicar claramente o que é esses alicerces. Desses 13 alicerces, 5 deles são princípios constitucionais. É o primeiro ao quinto, são princípios constitucionais, ok? Esses princípios constitucionais, eles são basicamente uma estrutura da qual a lei determina. Os outros são contribuições que o RPG adotou que complementam os princípios constitucionais. Então, o primeiro alicerce é o primeiro princípio constitucional, é o alicerce da legalidade. Ok? Então, o que quer dizer? Que as organizações que prestam serviço público, elas têm estrita obediência à lei. Nenhum resultado poderá ser considerado bom, nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de primazia à revelia da lei, seja ela
com aquela característica que eu falei, né? As empresas públicas precisam fazer aquilo que a lei permite, e as empresas privadas podem fazer tudo aquilo que a lei não impede, né? Não desobriga. Alinhado a esse fundamento, é premissa que todas as obrigações legais sejam checadas e perfeitamente constatadas para que o status de completude dos requisitos que forem avaliados sejam passíveis de serem colocados na plataforma de comparabilidade, que é uma coisa que a gente falou na primeira aula. Toda organização que é explorada, que é diagnosticada, ela entra numa plataforma onde as organizações podem se comparar em relação à pontuação. Não temos prêmios, só temos a plataforma de benchmarking. Então, o que acontece? Se existe alguma legislação infringida por essa organização, ela não pode ir lá, por mais que ela tenha sido explorada. Ok? Então, esse é o primeiro alicerce.